Sim, meus caros, isso aconteceu. A seleção brasileira estava correndo perigo e assim nascia o gênio do futebol. Não é igual hoje. Vai ver que até o futebol foi corrompido nessa parte. O Brasil perdeu a sua habilidade no futebol? Qual a história da Copa do Mundo 1958, Brasil x Suécia? Quem foram todos os jogadores? Por que esse foi o início da possível melhor época do Brasil na Copa do Mundo? Você só vai saber dessas coisas se você ver este vídeo até o final. E não pode pular, senão você vai perder um fato importante para essa narrativa. Sem contar que tem uma surpresa no final do vídeo. E claro, você tem que se inscrever no meu canal e ativar as notificações, pois eu vou gravar um conjunto de vídeos de todas as vitórias do Brasil nas Copas do Mundo. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva. Sério, só inscritos vão ser notificados nesses vídeos. Cuidado, você pode perder esses vídeos para sempre. E eles são super importantes para você entender a história completa, pois as histórias se ligam e você precisa saber de todas. Então você tem que se inscrever, pois são poucas pessoas que fazem conteúdos desse tipo. E se fazem, não tem essa qualidade aqui. Então já vai se inscrevendo para não correr o risco de perder os vídeos do Brasil e suas vitórias na Copa do Mundo. E também dê um like no vídeo e veja a surpresa que vai acontecer em sua vida amanhã. Vai ser muito legal. Bem, não vamos enrolar e bora! Bem, resumo da história da Copa do Mundo 1958, Brasil x Suécia. A Copa de 58 foi a 6ª edição da Copa do Mundo FIFA Futebol. O Brasil podia ser hexa naquela época já. E esse grande evento de futebol que o brasileiro tanto ama durou 19 dias, indo de 10 de junho de 1958 até 29 de junho, com o evento sendo sediado na Suécia. E 16 nações jogaram nesse evento, com 12 sendo europeias e 4 americanas, incluindo, claro, o Brasil, que já havia participado de todas as outras Copas do Mundo. E assim, houve mais ou menos 35 partidas de futebol com 126 gols, e né, todos sabem quem foi o campeão. Mas sério, eu falo mesmo, essas partidas pareciam ser bem mais emocionantes do que as de hoje, não é? Pô, o país que sediou a Copa do Mundo na época foi vice-campeão, caramba! E assim, eu não vou apenas falar da Copa do Mundo, do futebol em si, até porque você tem que saber da história dos jogadores antes de tudo, então fica até o final, senão você não vai entender. Não demora muito, e é muito importante que você saiba disso, pois só vou falar da história do Pelé, o melhor jogador jovem da época, e do Didi Folha Seca, o craque daqueles... Então, eu tô pegando essas informações com base teórica, dessa forma, na teoria ele foi o melhor jogador, mas na realidade, sei lá, ele foi nomeado o melhor jogador do mundo na época, mas pode ser que talvez o Mané Garrincha era o melhor do mundo, por exemplo. Enfim, eu estou falando que na teoria ele foi o pica das galáxias. Prosseguindo. Tempos, os dois que brilharam na Copa do Mundo de 1958. Eu também vou falar de algumas coisas extras, pois falar muito da parte técnica fica meio chato, não é mesmo? Se eu puder, eu vou falar da vida dos jogadores até a primeira vitória do Brasil na Copa. Então, vamos começar com os dois astros do futebol brasileiro de 1958. Primeiro, Pelé, Edson Arantes do Nascimento, que recentemente foi pra tumba, eu sei, todos sabem. Mas vamos começar do início. Pelé, nascido em 23 de outubro de 1940, começou no futebol oficialmente no Santos Futebol Clube, aos 15 anos de idade. Nossa, que facilidade para subir de vida. Evidentemente foi o jogador que mais se destacou no seu clube de futebol. E logo, 2 anos depois, já estava disputando na Copa do Mundo de 1958, com 17 anos. O jogador mais jovem. Mas todos aqui sabem que o Pelé não virou simplesmente um jogador de futebol e é isso. Não, ele era um garoto bem pobre e, claro, como todo brasileiro, fascinado por esse esporte. Seu brinquedo favorito era uma bola improvisada, já que não tinha muito dinheiro. E assim nascia o gênio do futebol. Não vou chamar de rei porque eu não gosto muito desse apelido. Mas que é uma história interessante, é. Mesmo assim, eu vou ofuscar o caso da filha com que ele ignorou, porque o importante agora é saber da vida dele antes da Copa do Mundo de 1958 e não depois. Caso você queira um vídeo falando da história completa do Pelé, se inscreva aqui no canal que eu irei fazer. E claro, dê um like no vídeo. Voltando, então, esse foi um resuminho da vida dele antes do grande evento sediado pela FIFA, História da Copa do Mundo 1958, Brasil x Suécia. Tem mais coisa, óbvio, são 17 anos. Mesmo assim, vamos para o outro jogador, Didi Folha Seca ou Aldir Pereira, nascido em 8 de outubro de 1928 no Rio de Janeiro. Foi um grande futebolista, sendo mais lembrado no Peru do que no Brasil, que já demonstrava sua habilidade aos 14 anos. E com 16 já estava no Americano de Campos de Goytacazes, que nomezinho, hein? E ali mesmo ele iniciava sua carreira. Mas não ficou por muito tempo e logo foi para o Lençoense de São Paulo. E no ano seguinte voltou para o Rio de Janeiro, em Madureira, e dali foi para o Fluminense, onde trabalhou por quase 10 anos. E ali ele ganhou seu primeiro campeonato carioca em 1951. E também foi no Fluminense
Fluminense em que ele criou o chute folha seca, e quando ele foi para o Botafogo, ele aumentou a sua coleção de títulos estaduais, sendo um deles antes da Copa do Mundo, em 1957. Então, já que foi feito um resuminho da vida desses dois astros, já temos uma base do que aconteceu na Copa do Mundo de 1958. Vamos começar a outra parte. Os jogadores. Um tal de Vicente Feola cuidava de toda a criançada, que era composta por Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo. Que pariu, quanta gente. Mesmo assim, eu acho que eles tinham uma boa relação em campo, então o brasileiro gostava dos jogadores da época. Claro, tirando o fato da grande decepção da Copa de 50 e de 54, o brasileiro ainda tinha fé, porém eles desciam o cacete, pois tinham medo disso se repetir. Olha só a música deles, desde aqueles tempos o brasileiro já tinha amor pelo futebol, e eu já falei isso, mas claro, não é igual hoje. Evidentemente, na verdade, os brasileiros da época tinham mais esperança do que os tempos atuais. Nós, membros do Brasil, ainda tínhamos paixão pelo nosso querido Brasil. Os dirigentes do país ainda tinham interesse em ajudar a nação. Não é igual hoje. Pra ver que até o futebol foi corrompido nessa parte. A política apodreceu o futebol em uma grande parte do Brasil. Enfim, o Brasil nos jogos da Copa do Mundo de 1958. Vamos para os 4 jogos mais importantes do Brasil na Copa de 58. Primeiro, União Soviética. Sim, meus caros, isso aconteceu. O Brasil jogou contra a União Soviética e fez 2 pontos. E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fez 0 pontos. E vamos falar, né? A seleção brasileira estava correndo perigo. Gulag. O jogo foi perigoso, mas isso foi na primeira fase. Já nas quartas de final, o negócio foi com o país de Gales, com o Brasil marcando 1 ponto. E adivinha de quem? Sim, Pelé, rapaz. Que aliás foi o seu primeiro gol em Copas do Mundo. A história se iniciava. E o país de Gales marcou 0 de novo. Então, indo para a semifinal, Brasil x França. O time brasileiro marcou 5 pontos e os franceses marcaram 2 pontos. Finalmente, mas o que realmente importa vem agora. Final, Suécia x Brasil. Foi disputada em 29 de junho, a final da Copa do Mundo de 1958, no estádio de Råsunda, na Suécia, que aliás foi a primeira disputa entre europeus e sul-americanos. Os suecos saíram na frente com o Liedholm, esse nome aí, mas Vavá fez logo 2 pontos para o Brasil, para a seleção brasileira, e logo o Brasil saiu na vantagem nessa Copa. E né, todos sabem quem ganhou esse grande evento. Saiu em jornais, em tudo, pois o jogo foi incrível. Essa foi a época em que o Brasil ainda era Brasil, em que o brasileiro tinha respeito pela nação, e não o que aí está, essa completa vergonha. Opa, sou eu de novo. Aqui eu não estava falando especificamente do futebol, mas sim do Brasil em si, da sua política, do brasileiro. Só deixando bem claro, o Brasil continua bom no futebol, só que não é o mesmo respeito de antes. Não é o futebol. Até mesmo a música da Copa, compara com a música da Copa do Mundo de 2022 com a de 58, não tem nada igual. Mas assim, o Brasil perdeu a sua habilidade no futebol? Eu acho que não. Mas é o seguinte, o Brasil era bem mais... Oi, de novo. Na verdade, o Brasil não era o preferido até a Copa de 58 e de 62. Os europeus eram os preferidos, mas eu disse que depois disso o Brasil ganhou respeito. Mas antes dessas Copas o Brasil não era o preferido, só que depois veio a época de ouro e ele foi o preferido, e atualmente se igualou, sendo um pouco melhor e continua sendo o preferido, mas não tanto. Analisa a tabela aqui, o Brasil não fracassou no futebol, visto porque os países de fora não eram tão bons, não tanto quanto o Brasil, mas depois de um tempo os outros países começaram a se destacar mais e o Brasil não evoluiu tanto para continuar em cima do mundo. Então o Brasil se igualou com os outros países, talvez um pouco melhor, mas não tanto. Então sim, o Brasil evoluiu, mas não proporcionalmente para continuar sendo campeão do mundo. E é isso, sem contar os esquemas sujos que rolam por trás do futebol. Enfim, ainda assim ele continua sendo o preferido do mundo. A taça do mundo foi nossa. Esse vídeo foi bom, história da Copa do Mundo 1958, Brasil x Suécia. Então, como eu já disse, se inscreva aqui para você não perder os próximos vídeos da vitória do Brasil em Copas do Mundo. Mas tem que ativar as notificações, pois eles se encaixam e você precisa ver todos para entender. Mas só inscritos são notificados. Então, como eu já disse, não corre esse risco e se inscreve agora. E caso você esteja no futuro, aqui está a playlist completa desses vídeos. Caso não, veja meu último vídeo, a mídia podre do Brasil e da Argentina também. Sério, nesse vídeo eu falo algumas verdades que você precisa ver. E claro, né, eu já disse, dê um like aqui, não esqueceu, né? Assim uma coisa incrível vai acontecer em sua vida. Já que você fez tudo isso, porque você é uma pessoa legal. Tchau!